Alô, amigos, salve Maria. Eu sou o professor Marcelo Vergotti. Estamos aqui para dar continuidade à nossa catequese, né? Eu venho aí colocando aos domingos pequeno, uma pequena reflexão e tentando ajudar aí o pessoal que vai chegando na fé católica e cristã. Então vamos invocar a Santíssima Trindade e rezar uma Ave Maria para começar bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nos últimos vídeos, né, a gente viu basicamente aí a criação do homem, a queda dos anjos e a queda do homem, né? O homem foi expulso do paraíso, né? Porque aceitou ser seduzido pela serpente, por Satanás. Nós vimos também que Deus já institui uma forma de salvação para o homem, né, que é a encarnação do seu filho no seio de Maria, tá bom? Então, se você não viu isso até agora, volta lá nos vídeos anteriores e pega tudo desde o começo, tá bom? Mas, fazendo esse breve retrospecto, nós temos aqui uma situação onde o homem já caiu, né? O homem já caiu, já foram expulsos do paraíso. E nós temos aí já aquele episódio de Caim e de Abel, né? Adão conheceu Eva, sua mulher, aqui, ó, e deu à luz a Caim. Opa, aí. E disse: gerei um homem com a sua ajuda, Senhor, com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Ou seja, os dois, cada um teve um ofício. É importante partir daqui para a gente saber conclusões futuras, tá? Então, assim, eu preciso colocar alguns conceitos agora que no futuro, quando eu remeter, você já conhece. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. E Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho as gorduras dele. E o Senhor... Eita. E o Senhor olhou com agrado para a sua oblação. Ou seja, nós temos aqui dois tipos de sacrifício. Tanto Caim quanto Abel oferecem, né, um sacrifício ao Senhor, oferecem uma oblação. Oblação aqui é sacrifício. Se você não conhece a palavra, então Caim oferece os frutos do seu trabalho em oblação ao Senhor, e Abel também oferece os frutos do seu trabalho. Um ofereceu, era pastor, ofereceu os primogênitos, né, do seu rebanho. Mas Caim não olhou para Caim. Olha, aqui o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante se tornou abatido. O Senhor disse-lhe: por que está irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado está à tua porta, espreitando-te. Essa internet não está ajudando, né? Essas propagandas. Espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo, deverás dominar o mal, né? Esse mal. Então nós temos dois tipos de oblação. Uma, Deus ficou muito agradado da oblação de Abel, mas não gostou da oblação de Caim. Porque, com certeza, Caim ofereceu uma oblação, um sacrifício,
de mau gosto ou dos restos da produção que ele tinha feito. Aqui o sacrifício de sangue, né? A oblação aqui, ó. Observa, os dois oferecem uma oblação. Vamos lá, ó. Ao seu lado, ó, aqui, Abel, do seu lado, passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. E Abel fez o mesmo. Só que um entregou a oblação de animais, dos seus principais animais, não é? Seus primogênitos, ele fez um sacrifício e ofereceu a Deus. E o Caim fez isso com os frutos da terra. Deus aí, ele não gostou da oblação de Caim. E Caim se ficou irado, né? Por que estás irado? Ficou chateado porque Deus não gostou. Por quê? Porque ele fez isso, né? Ele fez isso de mau gosto, certamente. Se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te. Ou seja, Caim já tinha, por causa da queda, ele já tinha uma coisa ruim nele, né? Poderia se reabilitar, Caim, se você fizer a coisa bem. E aí, parte do quê? Aqui a história segue. E aí você vai ter o quê? Caim mata Abel por inveja. Por inveja, Caim mata Abel. Essa inveja, ela é fruto do pecado dos pais de Caim, né? De Eva e de Adão. É fruto. Vamos ver o que diz lá o catecismo. Então, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 401, nós vamos ver o seguinte. A partir deste primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim na pessoa de Abel, a corrupção universal como consequência do pecado. Na história de Israel, o pecado manifesta-se com frequência, sobretudo com uma infidelidade a Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Ou seja, a partir desse pecado, como eu disse, entra o pecado no mundo e Caim, ele abraça esse pecado. Caim abraça o pecado e a consequência é a morte de Abel por inveja. Primeiramente, é importante você ver que esse sacrifício oferecido a Deus, é importante você ver que há sacrifícios que Deus aprecia e há sacrifícios que Deus não aprecia. Isso ainda hoje. Eu vou à igreja, eu vou não sei o quê. Então, assim, com certeza, sentado no mesmo banco da igreja, tem gente que ora a Deus de forma correta e tem gente que ora a Deus de forma errada. E Deus não acata a oração dessa pessoa injusta, porque ela não pratica o bem. E é o que Deus manda que Abel faça. Então, aqui no capítulo 4, versículo 7 do Gênesis, você vai ver muito bem isso. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado está à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Então, Caim oferece uma má oblação para Deus, entendeu? Ele oferece um sacrifício que não é adequado. Ele oferece um sacrifício não adequado. Então, dois irmãos, eles oferecem sacrifícios diferentes. Abel é justo e oferece um bom sacrifício. E Caim não. Ele é dominado pelo mal, ele pode se reabilitar, mas ele não o faz. Ele prefere matar o seu irmão por inveja. Vamos para frente. E o que é que aguarda aqui o nosso desenrolar? Aqui já no capítulo 5 do Gênesis, né? Ele inicia assim: este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. E aí ele diz o seguinte:
né? Deus criou o homem e a mulher, os abençoou, deu-lhes o nome no dia que os criou. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Esse Sete aqui já é gerado depois da morte de Abel. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão viveu 930 anos. Esse Sete é de outra linhagem, não é a linhagem de Caim. Caim foi expulso, né? Ele foi para um lugar muito distante, no Éden. Então ele foi expulso da sociedade e foi marcado por Deus para que ele não fosse morto. Então Caim tem a sua linhagem. E aqui Deus concede mais um filho a Adão. E concedendo mais esse filho a Adão, aí você tem uma outra linhagem de pessoas justas. Sete era um homem justo. E Adão ficou muito feliz com isso. Então, essa linhagem de Sete, você lê lá, já chegar no versículo 28, ela vai chegar em Lameque, que viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas, no duro labor de nossas mãos, um alívio tirado da terra, da mesma que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, o Senhor amaldiçoou a terra. Havia uma maldição, né? Então, Noé, ele foi um predestinado para dar um novo destino à humanidade. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 590 anos. Então nós temos aqui. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então nós temos Adão e Eva geraram Caim e Abel. Abel foi morto, né? E Deus concedeu um terceiro filho, Sete, a Adão, que esse aí, toda a sua descendência vai chegar em Noé. E deu vários outros filhos a Adão. Mas esse aqui é importante por quê? Porque ele dá, vem esse predestinado, Noé, que a gente vai entrar agora na história dele. E mais uma vez, o homem marcado pelo pecado, o homem marcado pelo pecado desde o início. E todos esses outros filhos, a descendência de Caim, os outros filhos de Adão. E nós temos aí Noé. Então houve uma multiplicação. O homem ocupou a terra e se multiplicou na face da terra. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne e a duração da vida será de 120 anos. Ok. Naquele tempo viviam os gigantes, o Senhor viu a maldade dos homens era grande na terra. E todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Então, aqui, mais uma vez, a mancha do pecado, ela está no homem. E é por esse motivo que nós vamos ter aí a destruição do homem com o dilúvio. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei. E entre eles os animais, os répteis, as aves, todo mundo. No entanto, Noé, entretanto, encontrou graça nos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração e andava com Deus. E teve lá os filhos que a gente viu no capítulo anterior, Sem, Cã e Jafé.
E aqui nós já sabemos da história, né? Veio a precipitação do dilúvio, Noé criou a arca como Deus receitou, colocou todos os animais dentro da arca, teve lá todo o extermínio, né? 40 dias de chuva, e Noé, no final, solta a pomba e vai procurar terra firme. Essa pomba ela volta com um ramo, né, no bico, e Noé vê que pode, assim, descer da arca porque já havia terra firme. E aí se reinicia, né, uma promessa que Deus faz a Noé e a sua descendência. Agora eu quero que vocês observem aqui uma coisa importante. Nós falamos lá da oblação de Abel e a oblação de Caim. É importante que você veja essa diferença entre um sacrifício e o outro, né? O Caim ofereceu um sacrifício inadequado a Deus. Ou seja, não basta só você orar a Deus. Se você não orar de forma adequada, Ele não te ouve. Ele não aceita o seu sacrifício, a sua oblação. E aqui Noé, né, depois de descer todos os animais, Noé levantou um altar ao Senhor, tomou todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. Ou seja, o holocausto ele é um sacrifício de sangue, né? Então tem um tipo de oferta que Deus oferece. Abel ofereceu um sacrifício de sangue, ou seja, ele matou os primogênitos da sua produção de animais e ofereceu a Deus. E Caim não. Da mesma forma, Noé, quando aporta, ele pega dentre esses animais que são puros e oferece em oblação a Deus. E o Senhor aceita essa oblação, né? É tanto que está aqui, ó. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante não amaldiçoareis mais a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio, o calor, o inverno, ou seja, a terra vai se tornar produtiva para que o homem possa viver dessa terra. Então, oferecido esse sacrifício adequado a Deus, um sacrifício de oblação, um sacrifício onde teve um holocausto, né? Deus acata esse sacrifício e concede essa aliança com Noé. Disse também Deus a Noé e os seus filhos: vou fazer uma aliança convosco em vossa posteridade, assim como todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todo mundo, né? Faço esta aliança convosco: nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Disse Deus: eis o sinal da aliança que eu faço convosco todos os seres vivos que os cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens para que seja sinal da aliança entre mim e a terra. Então, aqui nós vamos ter essa aliança de Deus com toda a geração depois de Noé. Então há uma aliança. Essa aliança ainda ela é vigente. Essa aliança é vigente ainda. Os povos ainda são alcançados por essa aliança. Então, quando você pergunta assim: mas e aquela tribo de Yanomami que não conhece Jesus Cristo? Né? O pessoal lá no deserto lá da Austrália, né? Como é que faz? Todos esses povos são alcançados por essa aliança noástica, essa aliança feita por Noé, né? Recebida por Noé, essa promessa feita por Deus a Noé.
Esses povos são alcançados por essa aliança. Isso é que a gente deve ter em mente, né? Nós devemos ter em mente isso. Então, vamos ver aqui o que é que diz o catecismo em relação a essa aliança de Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, interferindo com cada uma de suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países, línguas, por famílias e nações. Ou seja, Deus faz uma aliança com esses povos. Então, nosso povo é cristão. Nós estamos sobre um outro regime de salvação, né? O regime da nova aliança. Né? Nós temos aí Jesus revelado. Então, nós temos um outro regime de salvação. Esses povos, né, mas que não tiveram acesso ao Evangelho, ainda estão regidos por essa aliança de Noé. Ou seja, Deus infunde no homem uma consciência do bem e do mal, como ele fez com Caim e como ele fez com Abel. Nós já nascemos, a nossa natureza já sabe o que é bom e o que é ruim. Uma mãe que nunca conheceu o Evangelho, está lá na Mongólia, lá no interior, num país inóspito, ela já sabe o que é bom e o que é ruim para o seu filho. Ela sabe o que é bom e o que é ruim para a sua família. Ela sabe o que é bom e o que é ruim para os seus vizinhos. Então ela sabe o que é o mal. O mal é uma coisa universal. E essas pessoas são alcançadas por essa aliança, que Deus fez com Noé. Olha aqui. A aliança, o parágrafo 58 do Catecismo. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, e os justos Noé, Daniel, Job. Então essa aliança ela alcança todos os povos, enquanto o evangelho não for universal naquele povo. Então, no nosso povo, o evangelho já é, de certa forma, já foi universalizado no Ocidente. Mas no Oriente, infelizmente, as pessoas não, às vezes nem sabem que existe Jesus Cristo ou que existe um evangelho. Né? Então, nós precisamos ter essa em mente. Então, esse povo, ele é alcançado por essa aliança. Bem, aqui já no parágrafo 1080, nós temos uma outra observação importante. Está aqui, 1080. Desde o princípio, Deus abençoou os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, pelo qual a terra fica maldita. Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra na história dos homens, que caminha em direção à morte, para fazer regressar à vida, à sua fonte, pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção e inaugura a história da salvação. Ou seja, nós temos Noé salva a humanidade, né? Ele acolhe essa nova aliança de Deus com os homens, e é a partir de Abraão que Deus se revela a Abraão, não é? E nós temos essa igreja, a fundação da igreja, né? A inauguração de uma fé, né? O pai da fé, veja só. E nós temos, a partir de Abraão, pela fé dos pais dos crentes, o pai dos crentes, né? Quem é o pai dos crentes? É Abraão. Abraão, ele é o pai da fé.
Nós somos todos filhos de Abraão. Então, quando Deus diz que vai dar a Abraão uma descendência infinita, esses somos nós. Então, nós temos aí esse salto, né? Nós saímos lá da queda, né? Do homem, da queda dos anjos, vimos ali o sacrifício dado por Abel e por Caim, a diferença. Depois, Noé repete o sacrifício feito por Abel, ou seja, Deus acolhe esse sacrifício, faz uma aliança com Noé, né? Faz uma aliança com Noé. Então nós temos, observem bem, o sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé, né? Que é um sacrifício cruento, né? Um sangue, é um holocausto. Deus acolhe esse sacrifício, rejeita o sacrifício de Caim. Então nós temos uma diferença de adoração, de sacrifício dado a Deus, um que é aceito, o que o outro não é aceito. E quando Noé faz esse sacrifício, essa oblação, Deus acolhe e te dá essa aliança. E essa aliança, né, ela vai ser, Deus entra com essas bênçãos a partir de Abraão, que é o pai da fé e o pai de cada um de nós, certo? Nós somos essa grande nação que vem do seio de Abraão, tá bom? Eu não quero me estender mais do que isso. Na próxima a gente continua já em Abraão, né? E é importante a gente saber salientar essas pequenas coisas que eu falei aqui, essa questão do sacrifício, que lá na frente vai ter amarrações. A Bíblia ela é uma linha reta, né? Ela vai colocando coisas e esses pontos a gente deve observar até o final. Tá? Então, esse do sacrifício é um dos pontos mais importantes dessa aula de hoje, né? O sacrifício oferecido por Abel, o sacrifício oferecido por Noé e depois o sacrifício de Caim, que foi rejeitado. Então, pessoal, um abraço a todos. Espero vê-los aqui na próxima aula e vamos agradecer esse pequeno esforço com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.